O Senado formou maioria e rejeitou o relatório e também o indiciamento de 16 pessoas na Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets. Entre os nomes que poderiam ser indiciados estavam das influenciadoras digitais Deolane Bezerra e Virgínia Fonseca, que é essa que está no vídeo, além de empresários e representantes de casas de apostas. O parecer da deputada Soraya Tronic foi rejeitado por 4-3. A decisão põe fim no relatório da comissão de inquérito criada para investigar irregularidades e crimes no setor de apostas online. A senadora afirmou que já esperava a rejeição do seu relatório e aponta que teve ali o lobby das empresas de apostas como uma das causas. Soraya também afirmou que vai levar todo o material coletado para as autoridades. Vou começar aqui com o nosso querido Ricardo Rous. Ricardo Rous, eu só não entendi uma coisa nesta CPI das bets. Eles estavam investigando os divulgadores das CPIs. Os divulgadores das bets. É verdade que você divulgava esta bet? É verdade, eu divulgava assim. E você sabe que essa bet é uma organização criminosa? Eu não sei, o senhor ainda não investigou? Não deveriam ter investigado primeiro as bets para depois investigar os divulgadores? Ou será que era uma CPI para fazer selfie? Capês, olha, talvez um pouco das duas coisas. Certamente deveriam ter começado pelo outro lado, investigando as bets. Inclusive, teve um influenciador que falou isso. Por que você faz propaganda da bet? Foi perguntado para um senador e ele respondeu, porque vocês autorizaram. E ali devia ter cortado e acabado a CPI naquele momento, mas ela prosseguiu. Foi vergonhoso, sem contar que senadores se levantaram, foram tirar selfie com umas pseudo-subcelebridades. Foi realmente vergonhoso para o Senado brasileiro. Mas aconteceu. E mais uma CPI que deu em absolutamente nada. O relatório final da Soraya Tronic foi rejeitado. Ela pedia o indiciamento de alguns influenciadores. O relatório sendo rejeitado, nada vai acontecer. Talvez a senadora, como ela já deu um depoimento, vai levar todo o material para as autoridades provavelmente vão colocar em alguma gaveta lá e a coisa vai seguir em frente, nada vai acontecer. Precisamos focar onde realmente pode ter problema, que são as empresas que fazem as bets. Ponto. Os influenciadores, apesar, Capês, de que poderiam ou não ter ali alguma meia-culpa, porque a ideia também era entender o seguinte: se o influenciador sabia que ele usava um aplicativo diferente do cidadão comum jogando e que cada vez que o cidadão influenciado por ele perdia, ele ganhava algum dinheiro. Mas no fim da história, como outras CPIs, serviu para selfie, serviu para vários depoimentos, para recorte na internet e para nós brasileiros, nada. A gente pagou essa conta toda e não vai servir para absolutamente nada. É como dizia o personagem Zé, o operário vivido por Jô Soares no programa Viva o Gordo, Abaixo o Regime. Eu quero aplaudir. Eu queria te ouvir agora, Renato Torgan. Não, eu acho que assim, primeiro a Soraya Tronic, na minha opinião, está num grande crescimento ali desde a presidencial. Ela mudou totalmente ali a versão dela e ela me surpreende como senadora, pessoalmente. Ela foi bem incisiva, brigou sozinha praticamente nessa CPI. Uma testemunha. É impressionante os últimos 4 anos, principalmente depois daquela eleição presidencial, o que ela evoluiu e o perfil dela de senadora. É uma grata surpresa. Agora, a questão da CPI das bets, é vergonhoso essa questão das bets. Primeiro que se escancarou que existe um lobby dentro do Congresso delas, né? Segundo que quando você vê ali esse enriquecimento fora da curva de todos esses influenciadores, mostra que existem coisas muito mais pesadas ali, que deve ser de lavanderia, tem um monte de coisas ali que, né? E daí ao mesmo tempo as bets impõem no cidadão brasileiro comum, a gente vê uma crise social por causa delas, né? Um monte de gente endividada, viciada ali, e a gente não tem coragem, assim, o Congresso, né? A sociedade ali, ela não discute isso, né? Porque também são patrocinadores ali de uma série de questões ali, né? Tanto na comunicação como no dia a dia, né? Os times de futebol, acho que todos têm no uniforme, né? Patrocínio disso. Então,
elas estão tomando a sociedade, a gente tem que entender o que está por trás disso, se é só jogo, se tem coisa muito pior. A gente precisa discutir diretamente essa questão da dependência ali de grande parte do brasileiro, principalmente o brasileiro de baixa renda. Essa questão das bets é uma das coisas mais, talvez, ordinárias do Brasil dos últimos tempos. E a gente ainda está pisando em ovos com medo. Agora é 4-3, rejeitado o relatório. Quer dizer que existem forças, como falava o ex-prefeito e ex-presidente Jânio Quadros, forças ocultas trabalhando firmemente, né? Pois é, mas mesmo assim a CPI, nada é a mesma coisa, porque a Polícia Federal tem o dever de investigar essas bets, que é lavagem de dinheiro mesmo. Sim. Agora, meu querido Bellucci, eu não entendo uma coisa. Por que aprovar apostas eletrônicas que geram pouquíssimo emprego, facilitam a lavagem de dinheiro de organizações criminosas, estão levando organizações criminosas de jogo do bicho, narcotráfico, a lavar dinheiro nisso, vicia a população. Inclusive, houve um protesto da Associação Comercial dizendo que as pessoas estão deixando de comprar para apostar, estão transformando a aposta em investimento. Se é para fazer aposta, por que não estimularam primeiro os cassinos nos resorts para ver se melhora o turismo brasileiro? Aqui, tudo errado. Pois é, Capês, e você vê como se diz nesse mercado de bets, não é que existe. O Congresso regulamentou as bets e os empresários olharam para esse setor e pensaram, olha que setor legal para investir, vamos lá. Não. Já haviam operadores operando esse setor mesmo antes da legalização no Brasil, patrocinando inclusive times do Brasil. Então, e hoje patrocina praticamente todos. Então, esse mercado já existia, se especula que está o jogo do bicho por trás, crime organizado, e devem certamente ter as empresas corretas também, mas não é o que parece. Tanto assim ou é que nós conhecemos os CEOs das grandes empresas e das bets, até onde me consta, a gente não conhece nenhum, então eles não aparecem, então é muito confuso. O judiciário já vinha entendendo em casos de bet, enfim, de criptomoedas, que se a pessoa que indica isso para alguém, ela ganha alguma porcentagem, ela deveria ser responsabilizada, como foi o caso das supostas criptomoedas do Gustavo Scarpa, o William Bigode e o jogador Mike. O William Bigode teria indicado a eles, mas como teve uma participação, o código dele, vamos por assim, ele lucrava em cima, então ele foi responsabilizado patrimonialmente. É isso que está se discutindo e foi falado na CPI das bets, mais uma que acabou em pizza, evidentemente. Mas a discussão era essa. Se o influenciador, ele ganha em cima dessas pessoas para as quais ele indica, com o cupom dele, com o código dele, ele merece ser responsabilizado. E isso eu concordo integralmente, até porque é um jogo de azar, um jogo de perda. Agora, ali foi muito para selfie, ficou bem claro as forças ocultas que ali atuam. Agora, me parece que nenhum dos parlamentares que lá estava interessado em investigar o assunto. Vide a patética selfie que o senador Cleitinho, lamentavelmente, fez com uma dessas influenciadoras. Então, foi assim, um grande circo, mais um. Não rejeitado o indiciamento, não acredito que a Soraya tenha grandes fins eleitorais, acho que ela fez mais por fins eleitorais, não com objetivos nobres, e assim, as bets são esse problema nacional que nós vamos precisar discutir, Capês. Antes tínhamos o bingo, que gerava emprego, mas também causava vício, né? Onerava o SUS, enfim, toda essa questão. Mas o bingo era para fim social, então você põe uma igreja lá recebendo 10 centavos e eles faturavam, o crime continuava... Sim, fecharam os bingos e o jogo não parou. Pois é. Agora, o Thaís Cremasco, tem uma coisa, apesar dos deputados aí, senadores, né, não terem aprovado o relatório, se ela pegar todo esse material da CPI, levar até a Polícia Federal, ela vai levar, pode ser que ela vai levar uma notícia. Eu só não sei se tem alguma coisa nesse relatório que presta, mas em tese, o fato da CPI não ter rejeitado não impede que a Polícia Federal pegue esse material e investigue, né? Acho que esse tema é interessante, que foi o único tema da mesa que todo mundo concordou e, obviamente, eu também acho que eu tenho só a complementar o que os colegas falaram, no sentido que, primeiro, jogo de azar é proibido no Brasil desde a década de 40. Então, causa muita estranheza que... Porque, o jogo, igual o Bellucci comentou, é regularizado agora, janeiro de 2025, né? Mas já estava rolando sem a regularização por causa do vácuo legal. Então, eu fico pensando, né, que as grandes empresas se aproveitam colocando endereço em outros lugares, né, porque não estavam endereçadas no Brasil, pelo menos antes de janeiro de 2025, não. Tem esse impacto na vida das pessoas. Estima-se que 23% dos apostadores sacrificaram compras básicas dos seus lares para apostar. E daí quem vai pagar essa conta? Porque já está
amplamente disseminada a ideia que as apostas, elas são como um vício na vida da saúde das pessoas, né? Na saúde das pessoas. Então, já existe isso. Essas pessoas estão sendo tratadas pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, a conta vem pra gente. Então, eu concordo com você, Capês, que, tudo bem, a CPI não deu em nada, mas essa história está muito longe de acabar. Né? Ainda a gente vai continuar vendo todos os resultados, todo o impacto dessa bagunça, dessa permissividade numa coisa que é absolutamente impossível. Não tinha como dar certo essa questão de jogos no Brasil. E, infelizmente, pela lei não regulamentar ou regulamentar depois do que já estava acontecendo, quem vai pagar a conta é o próprio povo brasileiro. Agora, me permite só um complemento, Thaís. Um complemento não, só fazer um adendo aqui. Que interessante que esse governo aqui, e ao invés de se atentar aos dados que você falou, que as bets estão comendo o dinheiro de uma população, e uma população muito carente, inclusive. E uma grande discussão em cima de usar ou não o dinheiro do Bolsa Família para isso. Ou seja, as pessoas estão deixando de comer. O governo que deveria estar protegendo essas pessoas mais humildes, principalmente, ele mal regulou, porque a regulação é mal feita agora, e está querendo taxar. Está querendo fazer o quê? Arrecadar. Então, que se dane essas pessoas. Cadê aquele governo do amor, a distribuição da renda? Está querendo arrecadar um pouquinho mais em cima das bets. Pois é, Dorgan. Ô, Dorgan, a questão é a seguinte, aqui nesse país não se planeja mais nada. Nada. É o país da espontaneidade. Vou fazer e ver se dá certo. Vai que cola.